E eu queria apresentar para vocês aqui a Nielce, eu acho que a maioria já conhece. A Nielce é a nossa parceira, a gente tem projetos com a Nielce desde 2012 e foram vários trabalhos. A expertise da Nielce é psicóloga, é professora, doutora, faz um trabalho lindo com os líderes, né, de desenvolvimento de liderança, faz coach, enfim. Vou ficar aqui meia hora falando do currículo da Nielce, mas o principal é que é a nossa parceira de longa data, que está com a gente em vários momentos aqui, sempre num contexto de desenvolvimento de pessoas, então sempre voltada para isso, né? Uma das paixões, acredito, da Nielce é o desenvolvimento de pessoas, que a gente compartilha, né? Essa paixão aí. E esses trabalhos todos com a Padtech, essa parceria rendeu muito desenvolvimento, né? Muitas pessoas aí realmente melhoraram muito seus skills com gestão de pessoas, né? Com empatia. Então a gente trabalhou vários temas ao longo dessa jornada com vários atores aí, né? E agora a gente está começando uma parceria linda com o seu terapeuta online, que é uma plataforma que a Nielce está empreendendo aí, não sei se eu chamo assim empreendendo, mas enfim, ela vai falar um pouquinho mais. Com essa plataforma, a gente consegue dispor vários serviços com mais acessibilidade, vamos dizer assim, porque a Padtech, com essa parceria, proporciona um desconto bem importante, então viabiliza para uma parte das pessoas o acesso a uma terapia, o acesso a um coach, o acesso a uma ajuda, que pode ser muito importante, fundamental, e às vezes pode até que significar uma virada, né, de um contexto, a solução de um problema, né, um apoio para a solução de um problema. Então, é uma parceria que só está começando e a gente tem uma série de workshops que vai acontecer dentro desse contexto dessa parceria. E aí a Estelinha vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, dessa agenda. E essa aqui não estava prevista. A gente, quando pensou em fazer algo especial para o Dia das Mulheres, a gente pensou na Nielce, ela topou e está aqui. Obrigada, Nielce. Obrigada, Estela. E te passo a palavra, Nielce. Ok, querida. Muito obrigada pelas tuas palavras carinhosas, um agradecimento muito especial a vocês todos aqui que estão nos acompanhando, que estão tomando o tempo de vocês para estar nessa jornada aqui, nessa viagem junto conosco. Eu tenho um prazer e uma gratidão enorme, né, por todo o histórico, pela toda a trajetória, né, que eu venho tendo em parceria com a Padtech. Como disse a Patrícia, ela denuncia, né, quando ela fala desde 2012, é uma denúncia e tanto, mas é uma denúncia boa, né, porque nós passamos por muitas fases, né, diferentes, muitas transformações, e nada como a gente ter o histórico, né, e a história, né, de um trabalho que tem uma continuidade. Então eu estou, assim, muito feliz sempre de continuar essa jornada. Como a Patrícia disse, agora a gente está ainda na construção dessa jornada de parceria, mas com um formato diferente. Então, como é do conhecimento de vocês, a Padtech hoje tem uma parceria com a plataforma Seu Terapeuta Online. O Seu Terapeuta Online é um portal de terapias, então a gente concentra no mesmo lugar diferentes terapeutas com diferentes propósitos, diferentes formações, porque pessoas são diferentes, as necessidades das pessoas são diferentes, e a ideia é que cada um de vocês possa ter acesso a profissionais gabaritados, tá? Então eu sou responsável por fazer toda a parte de coleta de informações, né, dos profissionais que fazem parte da plataforma, né? Então eu faço a curadoria, então cada uma das pessoas que estão lá foram escolhidas a dedo, a gente não vai ampliar assim para ter 1.000 terapeutas, 2.000 terapeutas, porque não é essa a ideia é trabalhar com um número pequeno, mas um número selecionado e de profissionais de alto gabarito. Então essa
esse preço diferenciado com a parceria é uma coisa bastante significativa, né, para vocês poderem ter acesso a pessoas realmente de peso. Bom, mas o que importa aqui no dia de hoje, né? No dia de hoje, que faz parte, então, agora da nossa parceria, nós temos encontros, que são encontros que serão quinzenais, serão pílulas de conversas, né? De roda de conversa, de bate-papo. Essas pílulas vão acontecer às quartas-feiras de uma forma quinzenal. Hoje a gente vai falar de um tema específico, que eu explico por que a gente chegou nesse tema, mas antes eu quero estar prestigiando o fato de vocês terem feito nós fizemos uma pesquisa e vocês nos responderam quais assuntos que seriam de mais interesse de vocês para que a gente pudesse montar a nossa grade de bate-papo, de rodas de conversa. E eu vou passar para a Estela, porque a gente já tem quanto de vocês, o percentual de vocês que preferiram os temas. E ela vai dizer qual que foi a preferência e nós vamos, dentro da Seu Terapeuta Online, estar respeitando essas ideias, esses desejos de vocês. Estela, fala um pouco para o grupo, então, como é que foi a contagem aí de interesses. Então, vamos lá. Então, a gente abriu, né, para a empresa, para todo mundo votar em temas de interesse, para que a gente abordasse nessa série de lives que vão acontecer, como a Nielce disse, quinzenalmente, pílulas de conversa, né, para também a gente sabe que a gente está com a rotina bastante atribulada, continua, então a ideia é que sejam papos curtos, para a gente interagir e promover essas rodas de conversa. Então, nessa pesquisa, o tema que apareceu com mais procura e mais interesse é a ansiedade, que eu acho que é um tema que está em pauta, né? Bastante atual. Depois a gente também viu bastante interesse em temas como inteligência emocional, estresse, e aí nesse contexto aparece também o burnout, que é um tema também bastante em pauta. Depois a gente vê inteligência relacional, depois, na sequência, relacionamentos afetivos, sexuais, entre pais e filhos, e a mindfulness, que também fala sobre, que também é um tema que está bastante em pauta, né? E, por fim, um tema que não apareceu com tanta frequência, mas que a gente acha que também é um tema bastante atual e a gente vai buscar abordar aí ao longo dessa série de papos, que é o coach de carreira em tempos de home office, né? Então, pensar na carreira agora que o nosso formato de trabalho, né, de jornada mudou bastante. Então, a Nielce, com toda a expertise e toda a bagagem dela, vai encontrar uma maneira da gente abordar também esse tema ao longo dessa série. Bom, acho que é isso, Nielce. Fica à vontade, estamos ansiosos pelo papo com você. Obrigada pelo seu tempo. Eu que te agradeço. Então, gente, é o seguinte, os temas, eles continuam abertos. Vocês podem ir dando opinião, palpites, mostra os desejos de vocês que a gente vai se organizando com o grupo todo do Seu Terapeuta Online para estar prestigiando os temas que vocês gostam. Como é que nós chegamos hoje aqui, né? No tema de eu, tu, eles, aí, né? Homens e mulheres nessa construção de uma vida. Tudo começou no bate-papo com a Estela e com a Patrícia, quando a gente estava falando da importância de prestigiar o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama. E a maior parte dos trabalhos voltados para isso são da área médica, né, falando de como que a mulher pode perceber os sintomas, como é que faz autoexame, né, coisas super importantes, sem dúvida, de saber, mas que a gente queria dar uma pegada diferente, né, no dia de hoje, que fosse além, não que fosse no lugar destas informações médicas, que são de extrema importância, mas que a gente pudesse ter um olhar que fosse um pouco além dessa questão. Então, nós começamos a conversar por que prevenção, né? Eu fico sempre perguntando da questão da prevenção ou da saúde ou da promoção da saúde. Parece um jogo de palavras, mas não é, né? Quando a gente trabalha com a prevenção, a gente está pensando antes de que alguma coisa grave aconteça. E quando a gente está pensando na promoção, a gente está falando de um conjunto de atitudes que vão nos facilitar para não chegar nessa doença. Então, é uma coisa que começa antes, né? A promoção começa antes da prevenção, embora as duas coisas sejam importantes. Aí, o meu raciocínio foi por que a gente precisa
falar tanto e fazer a promoção da prevenção, digamos assim, né? Porque quando você estabelece um mês para falar sobre um assunto, você está promovendo a conscientização, né? Então, você está promovendo a prevenção, a conscientização da necessidade de fazer exames de prevenção de câncer de mama. E dentro dessa construção, né, quando a gente pensa por que nós chamamos homens e outro eles, e tem um conjunto de olhares de pessoas e de gêneros, né, quando estamos pensando na construção da identidade feminina. Porque quando a gente pensa em promoção de saúde, a primeira questão que vem é por que a gente precisa falar tanto nisso? Por que as pessoas automaticamente não vão buscar os seus check-ups, automaticamente não faz parte da vida e das suas agendas, né? Terem uma vida saudável. Então, isso nos remete a uma questão de como que a nossa identidade é formada. Isso nos remete a pensar na nossa autoestima. Então, se nós vamos falar na autoestima, e hoje é o mês da mulher, assim como no mês que vem falaremos sobre a questão dos homens, né? Que nós temos o Novembro Azul pela frente, nós estamos falando de formação de identidade. E a identidade feminina, assim como identidade masculina, identidade de gênero, identidade de pessoas, né, que vai além da questão do gênero, ela é formada por diferentes fatores. A gente vai pensar alguns desses fatores hoje aqui nessa nossa conversa. Porque a identidade, nós começamos a formar a nossa identidade, e junto com a identidade vem a nossa autoestima, né, gente? É aí que eu estou querendo pontuar hoje. Buscar a saúde, buscar a promoção da saúde tem muito a ver com a tua autoestima, né? Quanto que você dá valor para a sua vida, dá valor para a tua pessoa, quanto que você pode incorporar essa questão do cuidado e do autocuidado no dia a dia de uma forma praticamente automática, mas para isso precisa ter autoestima. E a autoestima faz parte da formação da nossa identidade. E onde que a gente começa a formar a nossa identidade? Desde que a gente nasce, né? Porque a partir do momento que a gente escuta homem é assim, mulher é assado, a vida é boa, a vida é ruim, a vida é dura, a vida é fácil, que a gente vai ouvindo e construindo, né, fazendo uma construção de uma realidade, nós estamos formando a nossa identidade. Então, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, né, a forma com que nós somos tratados, tudo isso vai formando, né, uma biblioteca, digamos assim, dentro da nossa mente, e vai formando aquilo que a gente chama de modelo mental. O nosso modelo mental é o óculos com que a gente enxerga a realidade e é o óculos que a gente enxerga a gente mesmo, né? Das coisas boas e nas coisas ruins e assim por diante. Uma das formas da gente identificar como que é essa formação de modelo mental são com as pessoas que nos circundam, né? Aí você vai falar, bom, mas se a mulher é diferente do que ser homem? Não, homens e mulheres têm modelos mentais e identidades que vão sendo formados pelo conjunto de pessoas que nos cercam. Começa lá com as figuras parentais, depois com todas as outras pessoas que cuidam da gente, e assim por diante durante a vida com as pessoas que a gente vai tendo interseção. E como que a gente vai identificando, né, a questão da autoestima? Principalmente através da fala. E da fala não só no significado das palavras, mas na forma com que as palavras são ditas, até a entonação de voz. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E eu me lembro de uma frase que eu gosto muito do Paulo Gaudêncio, que era um médico e era um psicanalista, e ele dizia assim, o outro... ele diz assim, só eu posso mudar a mim mesmo, que é uma verdade, né, gente? A gente não pode terceirizar. Só eu posso mudar a mim mesmo, mas é o outro que me forma ou que me deforma. Eu acho essa frase super forte e importante para a gente refletir, né? Quer dizer, todas as pessoas que estiveram ao lado da gente, elas de alguma forma contribuíram, né, para a nossa formação ou deformação da nossa identidade, da nossa autoestima. Então, qual é o cuidado que eu penso que é importante a gente ter? Vamos prestar atenção nas sutilezas, né?
das falas. Eu trabalho com esse tema de mulheres, gente, há muitos anos. Um dia, se a gente tiver uma outra oportunidade, eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi há 37 anos atrás. Foi o primeiro texto que eu fiz e foi publicado num jornal, já a respeito da questão da condição feminina. E de novo, né, quando a gente fala em condição feminina, a gente está falando da criação da identidade onde homens e mulheres estão participando. E aí eu passei por uma experiência o ano passado, que foi muito interessante, eu vou compartilhar com vocês. Eu estava num congresso e ouvindo alguns palestrantes falando justamente sobre a questão de modelo mental, sobre a questão de como que as palavras criam realidade. E é verdade, palavras criam realidade. Se eu pedir para vocês falar assim, pensa na maçã vermelha, na hora vem a maçã vermelha na mente de vocês. Palavras criam realidade. E aí, lá pelas tantas, ele começa a discorrer sobre o tema, falando das questões teóricas, e aí ele solta uma frase lá de um exemplo. Ele estava querendo exemplificar um fato que é verdade em neurociência, que é assim, o cérebro não aceita injustiça, né? Uma das formas do nosso cérebro é estar num ambiente onde a gente tem uma sensação que reina um senso de justiça. Então, para exemplificar que o cérebro não aceita injustiça, ele diz assim, é que nem uma pessoa que é demitida e não aceita essa demissão e não entende essa demissão e sai revoltada e diz assim para o colega lá fora no barzinho que eles estão, por que fui eu que fui demitida e não foi lá a fulana que é gostosona lá só porque ela é amante do diretor? Um infeliz exemplo, né, gente? Um infeliz exemplo. Porque não precisa falar isso, né? Quer colocar que existe uma injustiça porque pode existir privilégios, não precisa usar a mulher como referência, muito menos de uma forma pejorativa. Podia ter falado qualquer outra coisa. Por que não foi embora o fulano só porque é compadre dele, que batizou o filho? Por que não foi embora a fulana, né, só porque acabou de fazer um curso de MBA? Não. Mas a referência foi uma referência negativa, pejorativa, né, em relação às mulheres. E falou assim como se não estivesse falando nada demais. E as pessoas deram risada, homens e mulheres na palestra deram risada, era uma pessoa muito engraçada, muito didática e tal. E eu fiquei muito chocada com aquilo, né? Chocada com a sutileza do que está por trás da palavra. Né? Depois teve, no mesmo evento, uma outra fala, né, de um outro palestrante, falando, dando como exemplo de novo, dizendo assim, minha mulher lá acompanha uma blogueira, e a blogueira fica postando coisas de grife, bolsas de grife, não sei o quê. Eu falei para minha mulher, desse jeito eu vou trabalhar o resto da vida para pagar seu cartão de crédito. Tonhonhon. Né? Só que isso eu estou tirando uma frase de um contexto. Então, isso dentro de um contexto que é engraçado, dessas pessoas que são showmans e tal, aparentemente fica uma coisa que é uma coisa engraçada, né? De como que o marketing funciona, como é que o marketing cria dentro da cabeça das pessoas algumas necessidades, né? Que são necessidades artificiais e que às vezes as pessoas passam por cima das suas condições até financeiras e tal, porque vira uma premência. Eu entendia todo o contexto estava perfeito do que ele estava explicando, o que acontece quando o nosso cérebro vicia nas questões lá de blog e da busca, né, de uma falsa identidade envolvendo estilos e outras coisas. Estava tudo muito certo, mas o exemplo foi muito infeliz. Por quê? Né? Quer dizer, quando ele diz, vou ter que passar o resto da minha vida trabalhando para pagar seu cartão de crédito, ele está dizendo, primeiro, que a mulher é uma idiota, não tem senso crítico. Segundo, que ela não pode ganhar o seu próprio dinheiro. Né? Terceiro, por que uma mulher tem que ser fútil e lesar o marido? Quer dizer, tem um monte de conceito, né, de construção errada atrás de uma frase aparentemente tão inofensiva. Então é isso que eu estou começando a convidar vocês, homens e mulheres, né, a começarem a ficar mais sensíveis com essas frases aparentemente ingênuas, mas que elas reforçam posicionamentos
ruins, né, em relação à identidade feminina. E que, como consequência disso, a gente imagina o que vai acontecendo, né, na autoestima e nessa capacidade de posicionamento que a mulher vai tendo, às vezes de uma forma muito fragilizada. Um outro exemplo veio de uma paciente que diz assim: veja se pode, meu marido diz assim para mim, não, pode fazer teu curso no final de semana que eu te ajudo com o nosso filho. E ela ficou revoltadíssima, né? Quer dizer, é uma frase simples que você fala, nossa, mas que bacana esse marido, né? Tá dizendo que ele ajuda com a criança. Muito cuidado, né? Numa frase só, duas questões que chamam atenção. Primeiro verbo, os dois verbos, né? Primeiro é pode fazer o seu curso. Isso pressupõe uma relação de hierarquia, né? Quer dizer, o homem dá permissão para a mulher fazer o curso. E a segunda é eu te ajudo, né, com o nosso filho. E a resposta dela foi brilhante, né, para o marido. Ela disse assim, olha, não sei não, mas eu acho que pai não é ajudante de mãe. Eu achei muito inteligente a forma como ela falou, porque pai não é ajudante de mãe, gente. Quando a gente usa o verbo ajudar, o que está embutido na ajuda? Na ajuda quer dizer que você não é o responsável pelo processo. Alguém é o responsável pela situação e você faz um favor de ajudar, né? Então, é muito cuidado com algumas frases. Quer dizer, quando o marido diz eu ajudo a minha mulher em casa, ele está dizendo que a obrigação é da mulher, né? E que ele faz um ato de benevolência, digamos assim. Então, toda vez que tem uma questão que envolve uma hierarquia, a gente está falando de uma construção distorcida dessa identidade feminina. Eu sei que é sutil, não sei como que vocês estão todos, homens e mulheres, escutando essas questões, mas vale a pena a gente pensar um pouco nessa construção da fala, né, da palavra, e como que isso vai reforçando os nossos modelos mentais, às vezes coisas que a gente fica brigando para mudar e não entende que às vezes a gente repete, inclusive, essas falas, né? E aceita. Então, é de uma aceitação, às vezes, tácita e que não tem culpados. Eu não estou dizendo que os homens são culpados, porque os homens nem percebem. Eu me lembro um tempo atrás que um colega estava fazendo uma parceria comigo num projeto, e era um projeto grande, bacana, bem complexo, e ele quis me fazer um elogio, na verdade, né? Ele quis dizer que eu estava fazendo um trabalho bacana. Mas o jeito que ele teve de elogiar foi assim, poxa, mas você trabalha feito homem, né? Quer dizer, é hilário, né, gente? É hilário. Eu entendi o propósito, né? Entendi que o propósito é ser feito homem porque o homem trabalha bem, né? Isso não é esperado das mulheres, né? Mas a gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Você pode aceitar o elogio e dizer, como eu disse para ele, eu agradeço que você perceba a qualidade do meu trabalho, mas eu trabalho como uma mulher. Né? Para a gente começar a mudar, né, a forma de percepção que os homens têm e criaram também, homens e mulheres criaram. Né? E compete a gente começar a desconstruir essas verdades. Algumas coisas me remetem a alguns autores, por exemplo, Edgar Morin, num dos livros dele, que fala sobre os 7 saberes, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a nossa identidade de gênero, ela começa antes da gente identificar o significado das palavras. Então, ele diz assim, que quando, cada um de nós, né, quando as pessoas vão visitar um recém-nascido, a forma, o tom, a entonação de voz, quando você se refere a um menino ou uma menina, tende a ser diferente. Então, ele coloca o exemplo assim no livro. Você vai visitar um recém-nascido homem, a pessoa entra e diz assim, ô, que molecão, hein? Vai jogar um bolão, hein? Se é mulher, ela fala assim, ah, que belezinha, vai ser princesinha do papai, né? Parece
brincadeira, né? Essas coisas, mas não é brincadeira. Se vocês imaginarem que essa entonação, esse tom de voz, você vai dizer, bom, o recém-nascido não sabe do que se trata, não, ele não sabe, mas já tem cérebro, né? De alguma forma já está sendo registrado, não tem córtex ainda, né? Não tem córtex pré-frontal, não sabe identificar a palavra porque não tem ainda o aspecto cognitivo. Mas ligações neurais já estão sendo feitas, né? E essa entonação, que lógico que não acaba ali, isso é só um exemplo de muito V0, né? Na hora que você está nascendo, como que essa identidade já começa a ser construída. Então você vê que é antes da fala, no sentido do significado da palavra, né? Que tem a ver com tom, entonação e de um conceito que está atrás daquilo que está sendo dito. Então, é muito sério. Eu convido vocês, homens e mulheres, né? Nós precisamos estar todos juntos, a gente não constrói uma relação feliz e uma relação saudável, né? Se a gente não puder compartilhar os modelos mentais e buscar modelos que sejam mais saudáveis, né? Tem um livro de uma inglesa que chama Elizabeth Badinter, o livro é fabuloso, chama-se Um é o Outro. É uma pesquisadora que fala um pouco dessa construção, né, da identidade masculina e feminina e, sobretudo, do tipo de vínculo entre homens e mulheres. E ela separa o livro em 3 partes. Ela começa fazendo uma retrospectiva histórica, né, desde quando os homens eram nômades e tal. Então, essa primeira parte do livro chama Um Sem o Outro, fazendo uma referência entre homens e mulheres, um sem o outro. Porque as pessoas eram nômades, né? Homens e mulheres andavam, perambulavam por aí, ora aqui, ora ali, né? Então eles viviam como dava, né? De uma forma quase animal, assim, quase selvagem. E ela diz que essa fase dentro da humanidade, ela foi até o momento da descoberta da paternidade. Se vocês pensarem bem, a descoberta da paternidade é uma coisa mais louca que pode existir, né? Quer dizer, teve que ter um avanço significativo da ciência, né, para começar a identificar que uma relação sexual, né, tinha alguma coisa a ver com um ser que saía da barriga de uma mulher 9 meses depois, né? Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A relação sexual tem a ver com prazer, com desejo, né? Com uma coisa instintiva, né? O nascimento de uma criança vai acontecer muito tempo depois, ela não guarda uma conexão direta se a gente não tem um conhecimento da ciência. Então, a descoberta da paternidade trouxe uma revolução na relação homem-mulher. Foi aí que os homens e mulheres, as pessoas começaram a ficar nos locais, né, começaram a ter noção de um pouco mais de confinamento, digamos assim, né, de ter terra, né? Por quê? Segundo essa historiadora, Badinter, ela diz que nesta hora começou um outro capítulo da vida da relação homem-mulher. Então, o primeiro era um sem o outro, passou a ser um e o outro, que a gente ainda tem um pouquinho desse ranço até hoje, dessa segunda fase, que é a fase da complementariedade, né? Porque quando foi descoberta a paternidade, né? Quer dizer, que o homem tinha alguma coisa a ver com aquela criança que saía da mulher, começou-se a criar a necessidade do homem ter controle sobre o corpo da mulher. Porque como é que ele vai saber que o filho é dele? Né? Para saber que o filho é dele, para começar a criar um outro tipo de conceito de vida, de passar a ficar mais dentro, estabelecido em alguns locais, e começar a criar esses clãs, né? Você precisava ter mais controle, né, sobre a paternidade. E para ter controle sobre a paternidade, você precisava ter controle sobre o corpo da mulher. Né? E aí começou a nascer o conceito, e se criar o conceito da complementariedade, do tipo assim, um homem só é completo com uma mulher, uma mulher só completa com um homem. Essas expressões que a gente ouviu muito, né, durante muito tempo, e hoje se fala às vezes ainda, é a tampa da panela, é a metade da laranja, todas têm uma noção que, embora aparentemente romântica, elas trazem essa noção de falta de completude.
eu preciso do outro para me tornar um ser inteiro. E aí foi se criando todo um conceito, né, de fragilidade da mulher, para a mulher precisar do homem, ao mesmo tempo do homem, né, endurecendo mais e de precisar da mulher para ter uma vida mais harmônica, mais afetiva. Enfim, foi se criando esse conceito da falta, né? Quer dizer, eu só vou ser um ser inteiro se tiver o outro, né? Senão eu não sou, eu sou metade, né? Eu sou meio. E isso se criou uma relação de dominância, na verdade, muito grande, da qual eu penso que nós estamos agora conseguindo construir a saída para essa terceira fase que a Badinger coloca no livro dela, que é um é o outro. Então, só fazendo uma retrospectiva, é um sem o outro, né? Quando os homens eram nômades, um e o outro, com a descoberta da paternidade, né, e a fixação do homem na terra e a relação de dominação. E a terceira fase, né, que ela disse que seria construída provavelmente depois do século XXI, que eu acho que está começando mesmo a ser construída, que é um é o outro, no sentido de que um homem é uma mulher e uma mulher é um homem no sentido simbólico, né? No sentido filosófico, né? Ninguém está desconsiderando as questões das diferenças biológicas, que são bem-vindas, fisiológicas, que são muito bem-vindas, mas para tirar o ranço da sensação de incompletude. Eu sou uma mulher e sou um ser inteiro, né? E posso encontrar um homem, né, que seja um outro ser inteiro também. Mesmo quando a gente fala em relações homoafetivas, o raciocínio é o mesmo. Né? Então, é o encontro de dois seres inteiros, e não seres pela metade que precisam um do outro para se completarem. Então, um é o outro, eu penso que é o caminho da nossa nova identidade. Né? Daquela identidade que me faz lembrar uma frase da Clarice Lispector, que ela diz assim, eu não procuro alguém que me complete, eu procuro alguém que me transborde. Eu acho isso lindo, né? Quer dizer, ser alguém que nos transborde, né? Que vá além, né? daquilo que eu sou, né? E então, assim, construção da nossa identidade, para retomar, é dioturna para a gente fazer, né? E lembrando sempre que nós nos formamos, né, em função do olhar do outro, palavra do outro e o olhar do outro. Isso é da neurociência, a gente busca aprovação. A necessidade de aprovação, embora uns tenham mais necessidade, outros menos, ou pelo menos mais consciência dessa necessidade, outros menos, ela faz muito sentido, né? Porque nessa época que o homem se estabeleceu num lugar, e para sobreviver, né, mesmo quando ele estava em bandos, isso vem antes disso, até quando estava em bandos, ele precisava da força do grupo, né, para a sobrevivência. Então, assim, a força grupal diz que eu tenho que ser aceita naquele grupo, né, para poder ser suficientemente protegida para vencer as incertezas, as dificuldades. Então, o olhar é importante. Então, quebrar um olhar agora que vem da submissão, que vem de relação de autoridade, né, de autoritarismo, né, que vem de ranços de hierarquia, né, é uma missão para todos nós, homens e mulheres. Né? Se vocês quiserem pensar um pouco em como começou a construção da sua identidade, façam um exercício quando a gente terminar aqui nosso papo. Né? Mulher né, e complete com o que vier na sua mente. Né? Um homem complete com o que vem na sua mente. Aí a gente vai identificando como que nós fomos formando as nossas identidades, a nossa identidade de gênero, e como que a partir disso mulher o homem nós fomos construindo essa autoimagem, né, que vai dizer para a gente quanto que a gente se respeita, né, quanto que a gente se gosta, quanto que a gente se cuida. Né? Como que a gente constrói a nossa estima por nós mesmos, né? Quem não tem estima por si mesmo não consegue ter estima pelo outro, né? Pode ter relações de dependência, mas relação realmente de afeto, de estima, acaba não tendo. Então, o olhar do outro é extremamente importante. Aí você vai dizer, bom, mas isso é contraditório, porque para eu ter um olhar de aprovação do outro, eu preciso me manter naqueles padrões que são os padrões esperados. Mais ou menos. A gente tem que tomar alguns cuidados, eu diria, né? Por exemplo,
eu acho que a mulher pode se vestir do jeito que ela bem entender, né? Eu acho que essa coisa de que a mulher não pode não pode se oferecer, né, para o homem, que uma frase horrorosa, mas é uma coisa que a gente ouve, né? Ou até em situações de estupro, né? Que as pessoas dizem, mas o que a pessoa tinha feito, né? O que essa mulher estava fazendo? Quer dizer, muito cuidado com essas falas e com esses conceitos. De qualquer forma, eu acho assim, uma mulher pode se vestir disso, pode entender, se quiser usar decote, short, saia curta, desde que seja adequado ao ambiente, do mesmo jeito que um homem vai estar adequado ou inadequado, se tiver de short, camiseta, né, ou de calça, tudo bem. A questão é que a gente sabe que dentro daquilo que nós criamos de conceitos, né, de modelos mentais, fica um julgamento, né? Então, assim, se a mulher está com muito decote é porque é uma mulher vulgar, né? Ou se a mulher está com uma saia muito curta é porque está em processo de sedução. Então, assim, compete a gente também saber como que a gente passa de uma situação para a outra, né? Porque também ficar se expondo para ser julgada de uma forma pejorativa, isso só reforça o modelo mental negativo. A questão é como que a gente vai criando um espaço, né, para que possa fazer o exercício dessa liberdade de escolher, por exemplo, como se veste, mas de uma forma que seja autêntica, de uma forma que seja ok, né? Isso me faz lembrar do Ziraldo, anos atrás, né, com certeza, porque ele não vive mais. Ele foi numa entrevista com o Jô Soares e ele estava lançando naquela época uma revista para concorrer com a Caras, e a revista dele chamava Bundas, né? Uma revista dada, assim, uma coisa mais intelectual. Ele estava divulgando a revista no programa do Jô Soares. E na mesma semana tinha saído uma notícia lá no jornal, chamando ele de machista e preconceituoso e tal, porque ele tinha recriminado ou aconselhado, não me lembro direito, a filha dele a não pousar nua numa dessas revistas aí de mulheres nuas, e ele tinha sido muito criticado, dizendo que ele era machista, que isso era uma coisa machista, e que a mulher podia fazer o que ela bem entendesse, o corpo para dela e tal. E aí o Jô perguntou sobre isso para ele. Aí ele foi brilhante, né, como ele era. Eu falei assim, não, se quiser me chamar de machista, vocês ficam à vontade, mas eu sou anti-machista, vocês estão entendendo? Minha filha é maior de idade, ela toma as próprias decisões, tanto é que ela decidiu não fazer, mas ela não decidiu não fazer porque ela incorporou um valor que é importante. Porque o slogan da revista do Bundas era assim, quem mostra a bunda em caras não põe a cara em bundas, né? Só o slogan já era genial, assim, da revista. Aí ele virou e falou assim, não é isso, acontece que eu criei a minha filha para ela identificar que o valor dela não está na bunda. Vocês desculpem a expressão, estou usando a expressão que ele usou na entrevista. O valor dela não está em mostrar a bunda, o valor dela não está no corpo, né? O valor dela está na pessoa que ela é, está no intelecto, está nas coisas que ela faz, está nas decisões que ela toma, né? Então, uma mulher, não era o que eu gostaria de ver minha filha, se valorizando, né, através do uso da sensualidade do corpo como um uso objetal, né, de objeto. E foi muito interessante essa fala dele, porque aparentemente podia dar a impressão mesmo de um homem machista, dizer, não, minha filha não vai botar o corpo nu numa revista porque eu não quero, mas não era no sentido machista de que eu não deixo, não faço, não quero, mas é quanto que isso depõe contra, né, a identidade feminina, né, quanto que isso depõe contra o valor da mulher, né? Então, a criação da nossa identidade passa por muitas dessas etapas, né? Eu espero que está sendo claro assim o suficiente e convidando vocês a pensar. E eu fiquei pensando aqui que por que eu podia deixar de palavra assim, né, para vocês, para homens e mulheres, né? E eu desejo que vocês revejam seus conceitos, revejam sua forma de pensar, revejam a sua fala. Cuidado com aquelas coisas que a gente diz que fala sem querer, né? Porque cada um de nós é responsável, né, por iluminar esse caminho que a gente quer trilhar. Então, vamos usar cada um de nós a nossa lanterna,
a nossa vela, o nosso holofote, seja lá qual for o tamanho da luz que você tem nesse momento, ilumina um caminho, né? Um caminho de uma construção bacana, verdadeira, respeitosa, né? E que a gente possa construir juntos, né? Homens e mulheres, como diz a Balinder, sendo um o outro, né? Um é o outro. Então, eu termino aqui a minha fala, dando um convite para vocês, o que cada um de vocês precisa para iluminar esse caminho. Às vezes isso vai depender de escolhas. Escolhas também envolvem algumas renúncias, né? Então, toda vez que a gente pensa assim, bom, eu vou escolher esse caminho, é o que eu estou renunciando, né? E se eu estou disposta a essa renúncia. Um passinho de cada vez. Eu falo que o mais importante do que a gente dar um passo, andar 1 quilômetro, é que seja na direção certa. E eu espero sinceramente que cada um de vocês possa tomar para si a responsabilidade de iluminar esse caminho na direção certa, né? Da construção de uma identidade com autoestima, uma identidade firme, onde a gente talvez daqui a uns anos não precise mais, né, de fazer um mês de prevenção para a saúde, porque a promoção da saúde já vai estar tão interiorizado, já vai fazer tanto parte do nosso auto-amor, né, da nossa autocuidado, que isso vai acontecer espontaneamente. Esse é o meu desejo sincero. E agora eu estou aberta aqui para o nosso bate-papo, para as perguntas de vocês, para as reflexões que vocês quiserem compartilhar. Bom, que lindas palavras. Eu acho que trouxe muita reflexão, né, Elci? Enquanto não vem nenhuma aí, deixa eu aproveitar aqui, né, e fazer a minha primeira. Você falou bastante desse conceito, né, da gente rever as incorporações que foram sendo colocadas, né, no contexto familiar e no contexto social, né, que vem vindo. São pequenas pílulas todo dia que vai formando a gente, né, desde pequenininho. E revisitar isso exige, como você colocou, né? Exige muito. E aí eu acho que tudo isso também faz parte de como a mulher se vê, né? Essa coisa da segurança da mulher. Eu acho super importante, né, que nós trabalhemos a nossa segurança, né? Porque quando a gente está seguro, a gente consegue fazer milagres, assim, né? Eu chamo de milagres porque a gente consegue fazer transformações rápidas, né? Enormes, né? Porque a nossa segurança ela pauta isso, né? E como é que você vê isso dentro ainda desse contexto muito masculino, né, que a gente vive? Por mais que as discussões estejam acontecendo, né, como você falou, é uma jornada, né? Como é que você pode apoiar que as mulheres se sintam seguras para enfrentar esse movimento dentro de casa, com os amigos, no trabalho, né, para trabalhar a sua própria segurança? Bom, eu não gosto de receita, eu adoro ingredientes, né? Então, vamos tentar, assim, concorda? Receita. Claro, com certeza. Mas assim, o que eu convido vocês a pensar? Pensar assim, que ingredientes eu tenho, né? Que eu recebi, construí, que eu pude ter durante a minha jornada de vida, lá desde que eu nasci. Acho que eu estava lá no bercinho, eu vi, né, que belezinha, vai ser a princesinha do papai. Eu tenho certeza que eu ouvi muito isso. Assim, que ingredientes que eu fui botando na minha despensa, né, e que hoje podem resultar num bolo, né, que se chama segurança. Né? Que o bolo segurança também está envolvido com aquilo que a gente falou, com autoestima, né, com você conhecer as suas fragilidades e as suas fortalezas, com você reconhecer que existe um contexto, que é um contexto ainda muito masculino mesmo, muito machista, a gente não pode considerar, não quer dizer que a gente tenha que achar que é bom e nem que a gente tenha que sair brigando porque a gente vai se machucar. A gente tem que fazer processos transformadores, né? A transformação são homens e mulheres. Agora, eu convido vocês a pensar que ingredientes são esses, né? Eu, por exemplo, meu ingrediente, né? Quando eu fui construindo essa percepção maior de
necessidade de identidade, autoestima e tal. Bom, primeiro, eu tive a sorte de ter um pai que, embora árabe, todo mundo sabe que pais árabes são relativamente machistas, né? Meu pai conseguiu fazer 4 filhas super feministas, né? Eu falo que ele foi uma antítese assim do que dos estereótipos que a gente tem. Então, embora fosse uma pessoa super autoritária, tal como os homens daquela época, ele tinha algumas pegadas muito interessantes. Então, o que ficou para mim como ingrediente? Por exemplo, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, você tem que ter capacidade crítica. Sem um bom nível intelectual, você não tem capacidade crítica. Meu pai falava isso para mim, eu nem sabia o que ele estava falando, eu já escutava ele tá me dizendo isso. Tá? Então, qual que é o ingrediente que ficou para mim? Quer dizer, o ingrediente que ficou para mim eu preciso ter conhecimento, né? Eu preciso estudar para, né? Quer dizer, também tinha um senso um pouco utilitário, né? Porque tinha outros paras que eu vou falar já que também são meus ingredientes, para ter senso crítico, né? Para poder ter crítica das situações, né? Crítica das pessoas. Outra coisa que ele dizia não dependa de ninguém, minha filha, não dependa de um homem. Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Então, isso criou em mim um outro ingrediente, que era o ingrediente de uma permissão para ganhar dinheiro, né? Então, atenção, mulheres, cuidado com as dependências, né? Então, eu penso que estar no mercado de trabalho é uma forma de se posicionar. De novo, tem renúncias? Claro que tem renúncia, tá? Tem renúncia, mexe com a construção do contexto familiar, com a educação de filhos. Por isso que os homens têm que estar junto nessa construção, né? Tem que ser nossa construção, porque senão é difícil de você conseguir fazer uma promoção de uma mudança, né? As pioneiras sempre sofreram mais, coisas que vêm depois vão conseguindo algumas coisas um pouco mais fácil. Mas, por exemplo, outro ingrediente é ter a permissão interna de que mulheres e homens podem ganhar dinheiro, né? Podem ser bem posicionadas profissionalmente, não são só os homens, porque também é um conceito machista, né? Que homem ganha mais do que mulher, que homem tem o salário principal, mulher o secundário. Então, mexe com muita coisa dentro da gente, mas são ingredientes importantes. Então, eu acho para ter segurança, eu acho que, primeiro, reveja vínculos de dependência, quaisquer que sejam. Tá? Eu falei da questão financeira, mas não é só, né? Muitas vezes eu cuido de mulheres em psicoterapia que são mulheres absurdamente independentes financeiramente. Muitas delas mantêm, inclusive, os seus companheiros e são dependentes afetivamente. Né? Totalmente dependentes, quer dizer, elas permitem que homens ultrapassem, sabe, o limite do respeito, né? Algumas, uma em especial que eu me lembrei, casada com um alcoólatra. Então, vai criando uma dependência amorosa, afetiva, simbiótica, né, que é muito doentia. Então, dependências em geral, né? Questione as dependências. Então, nós vamos falar, vai ter uma live que a gente vai falar sobre dependência. Não sei se a gente voltaria necessariamente nesse ponto, né? Mas a dependência, se a gente pode falar de dependência química, a gente pode falar de dependência de jogos, ou se a gente fala de dependência afetiva, a gente está falando do mesmo mecanismo mental, na verdade, né? Você cria uma relação de necessidade, aí a sua crítica baixa, você não tem escolha mais. Então, quando a relação, não sei se vocês assistiram a última live da quinta-feira, toda quinta-feira, às 6h30 tem uma live do seu terapeuta online. Aliás, um parênteses, estão todos convidados, amanhã nós vamos ter outro fantástico, amanhã com a psicóloga que fala sobre psicologia positiva. E na última quinta-feira, estava a nossa nutricionista do seu terapeuta online, falando sobre chocolate. E algumas pessoas falaram assim, eu me considero chocolatra, né? Como é que eu vou saber se eu sou chocolatra ou não? Quanto que é de chocolate? Qual é a quantidade de chocolate para demonstrar, né, que você é uma chocolatra? E aí, na verdade, o que a gente conversou é o seguinte, não está na quantidade. Né? E até fui eu quem fiz essa colocação, embora a live não fosse minha, fosse da nutricionista, mas como falou da dependência, eu acabei colaborando com a live dela no seguinte sentido, a questão não está na quantidade do chocolate, está no tipo de vínculo que você cria com o chocolate. Se passa a ser um vínculo de dependência, eu preciso comer chocolate, você já está dependente, já é vício.
né? E isso vale para a gente, para pessoas também. Eu estou com o outro porque eu quero estar com o outro ou porque eu preciso do outro? Né? Cria uma relação totalmente diferente. Então, a segurança vai da gente saber que ingredientes eu tenho, como que eu posso mobilizar esses ingredientes para ter um bom produto, né? Um bom bolo de todos os ingredientes que estão na minha despensa. Então, trabalhem com a questão da dependência. Né? Segurança passa muito pela questão das suas relações, por aí, cortando relações de dependência, criem relações de interdependência, porque totalmente independente nem demais é, nem é salutar, porque o cérebro precisa de conexões, né? A gente sabe disso. Então a gente precisa estar com as pessoas, a gente precisa ter trocas, mas trocas que sejam equilibradas. O dar e o receber tem que estar equilibrado, né? E numa relação de dependência isso se desequilibra, né? Então, eu acho que a segurança passa muito por aí. Revejam, revejam, revejam. Reveja aquilo que você pode. Você tem que ter senso crítico, né? É importante ter capacidade de pensar, né? É importante ter, de novo, eu acho que a independência financeira ajuda muito a se posicionar. E se posicione. Não aceite, né? Não aceite ser desqualificado. Isso vale para homens e mulheres, porque muitos homens são inseguros também, né? Insegurança não é uma qualidade das mulheres, né? Muitos homens são inseguros também. Então, quando a gente está diante de uma situação, sentir medo de situações desconhecidas é outra coisa, viu, gente? Todos nós sentimos e é bom, e é ok, porque isso nos protege. A questão é insegurança, né? De você ficar aquém do seu potencial. Eu costumo dizer assim, quando a gente não está na nossa melhor versão, né? Então, assim, o que você precisa para se posicionar? Ah, eu estou inseguro porque eu vou falar sobre um assunto que eu não domino, então vá dominar primeiro, né? Vá conhecer. O que você precisa, né? Se pergunte o que eu preciso para me sentir seguro. Lembrando que é o outro que legitima, é o olhar do outro que nos legitima. Né? Então, é importante a gente entender como é que é o contexto do ambiente que a gente vive. E se esse ambiente não é um ambiente que favorece que você esteja na sua melhor versão, talvez seja bom você pensar em mudar de ambiente, né? Então, assim, fazer escolhas, gente, escolhas e lidar com as renúncias, digamos assim, né? Sempre o que eu ganho e o que eu perco. Respondi, Patrícia? Respondeu. Mais uma coisinha aqui, mais um tema que eu acho que foi o pano de fundo nosso aqui, né, Nelson? Que é a questão do antes da prevenção, né? Você fechou sua fala falando que a gente não precise, né, ter um mês da prevenção, que isso pode ser tão orgânico, possa ser tão orgânico, a gente não precisa chegar no ponto da prevenção. O que a gente precisa fazer, então, para não ter a prevenção, Nelson? Eu não precisar chegar nisso, né? Para não precisar chegar a isso. Bom, o que é promoção? Né? Eu falo assim, promoção de saúde passa por tudo isso que a gente está falando. Construção de identidade, nível de segurança, capacidade de posicionamento, autovalorização, né? Quanto que você se autovaloriza. E vale para homens e mulheres, gente. Por que faz a campanha de Novembro Azul? Né? Por que poucos homens também fazem a prevenção do câncer de próstata? Falar, é machismo, porque o homem se acha. Mesmo que seja machismo também é insegurança. Quer dizer, você precisar ser machista para confirmar uma posição de superioridade já denuncia, né, uma inferioridade, vamos dizer assim. Então, também tem coisas na construção da identidade dos homens, né, que também os fragiliza, de certa forma. Então, o que precisa para a promoção? Eu acho que precisa começar a pensar, primeiro, quem tem filhos pequenos, ainda bem que eu já não tenho mais, essa eu já passei, mas quem tem filhos pequenos, presta atenção, né? Como que você está fortalecendo essa autoestima? Né? Como que você está fortalecendo para a sua criança poder ter valores que sejam bem centrados, né? Para poder começar a aprender a tomar decisões que sejam decisões boas para si mesmo, né? Que não sejam decisões que a agridam, né? Então, presta atenção. Outra questão é, agora que já somos adultos, né? Como é que está? Como é que eu estou na minha autoestima? Como é que eu estou no meu nível de segurança? Como é que eu me sinto? Eu tenho usado muito uma expressão na Seu Terapeuta Online, que é assim, eu estou na minha melhor versão?
neste momento da minha vida, porque a gente muda, claro, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, e essas coisas, essas fronteiras vão mudando. Agora, hoje, né, hoje, 14 de outubro, eu estou na minha melhor versão? Se sim, ótimo. É sinal que eu já incorporei, eu já estou fazendo promoção de saúde, né? Agora, não, eu estou aquém da minha melhor versão. Pode ter mil justificativas. Aliás, justificativa a gente sempre tem para tudo quando a gente quer. Algumas reais, outras imaginárias, mas todos nós temos as nossas justificativas. Mas se eu não estou na minha melhor versão, o que eu preciso para estar? E esse questionamento é um questionamento que eu convido que vocês façam sempre. Sempre. Bota um caderninho do lado e se questione. Pelo menos a cada 2 meses, né? Não faça só aquela reflexão de final de ano, que é legal, que é boa, tá? Mas que ela não serve, principalmente se ela ficar lá escondidinha no caderninho, a gente só vai pegar no ano que vem. Nossa, eu tinha me proposto isso, aquilo, não fez nada. Não. Uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, vai lá no teu caderninho. Eu estou na minha melhor versão? O que eu me proponho a fazer para estar na minha melhor versão? Em qualquer área, viu, gente? Pode ser na área amorosa, na área intelectual, na área financeira, né? Crescente de carreira. Eu estou na minha melhor versão? O que eu preciso para construir? Porque não vai cair do céu, tá? O que eu preciso para construir minha melhor versão? E vá atrás. Vá atrás. Vai estudar, vai fazer terapia, né? Vai fazer programas de autodesenvolvimento e autoconhecimento, vai fazer coaching, vá. Né? Vai, que a vida vai, não deixa a vida te levar, não. Conduza, né? Que você vai ter melhores resultados. E às vezes puxando um fiozinho, você consegue desembolar o resto, né, Nilce? É isso mesmo. Uma área interfere na outra. A hora que a gente puxa um fio, você faz tum, 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 vai que nem aqueles dominozinhos, assim. E a gente vai crescendo e sendo respeitado. Todos nós, no fundo, a gente quer tudo a mesma coisa, né? A gente quer ser amado, né? Quer ter o olhar de amor do outro e quer ser respeitado no nosso jeito de ser, nas nossas diferenças, né? E tem espaço para todo mundo. Delícia. Muito, Nilce, que você trouxe, assim, que enriquecedor, sabe? Que momento único, assim, eu acho que foi um papo super, você trouxe reflexões muito válidas pra gente aqui, foi muito legal.